Tá vendo? Aí. O Rebbe, uma vez num Fabrengen, ele contou o seguinte machado, o seguinte exemplo. Falou que uma vez, era véspera de Shabbat, num vilarejo, num estreito, e lá tinha um rico, o Gvir, e tinha o cocheiro, o cara que, né, dirigia a carroça, era o Uber da época. E o cocheiro, quando ele se preparava para Shabbat, ele tomava um banho bem rapidinho, né? Ele pegava o que sobrou do shampoo e já passava para o corpo todo, nem usava sabonete. E ele foi com pressa, rapidinho, para a sinagoga para o Shabbat. Já o Gvir, o cara rico, ele, imagina, ele tomava aquele banho para Shabbat, com vários tipos de, né, sabonetes, shampoos, condicionador, espuma, todo tipo de coisa, né? Duchas e coisas. Na prática, o banho dele acabou sendo um pouco mais demorado. O cocheiro já estava na sinagoga, antes de começar a reza. E a véspera de Shabbat, o rico saiu de casa, da mansão dele, e ele vê, justo, que tem um pobre judeu que estava com sua carroça atolada. E ainda faltava poucos minutos para começar Shabbat. Tinha um judeu que atolou a carroça dele lá na entrada da cidade, dos tétanos, do vilarejo. Então o rico pensou, mesmo que falta pouco para o Shabbat, mas na verdade tem a mitzvah de Azov Tazov Imo, você tem que ajudar, alguém está numa situação dessas. Então ele estava com toda aquela roupa dele, né, tem um fraque, tipo uma capota, o chapéu dele e tudo. Ele foi lá ajudar o cara a tirar a carroça da lama, esse rico. E ele se sujou todo na lama lá, se bagunçou todo, mas tirar a carroça que é bom, não, porque afinal, ele é um cara rico, um cara que sempre cresceu em berço de ouro, não sabe mexer com carroça, com cavalo, ele não tem a manha de tirar a carroça do atoleiro. Então ele se sujou, se bagunçou todo, mas não tirou a carroça da lama. Só que aí depois, toda a situação que estava, agora não tem mais condições de ir para a sinagoga no estado que ele se encontrava. Então ele foi para casa. Já o nosso colega, o cocheiro, ele estava na sinagoga. O que ele percebeu? Acabou a reza da sinagoga, sexta-feira à noite, acabado de Shabbat, e sempre tinha uma fila de pessoas, que eram as pessoas mais humildes, ficavam na última fileira. E, geralmente quem convidava eles era o Gvir. O Gvir convidava eles para casa. Ele tinha mesa grande, casa, recebia todo mundo. O cocheiro, ele mal tinha comida para ele, para a esposa, ele não tinha nem espaço na mesa para ninguém. Então, quando ele estava indo embora, ele viu que aqueles pobres que ficavam na última fileira ficaram todos lá, sem para onde ir. Mas ele não cabia na casa dele, então ele foi embora sem convidar ninguém. Então, diz o Rebbe, se o cocheiro fosse ajudar a carroça na lama, a carroça teria saído da lama. E se o rico fosse na sinagoga, as pessoas teriam onde comer. Por que eu conto? Esse era o exemplo. Por que a gente fala esse exemplo? Ele está muito ligado aqui com a nossa paraxá, nosso Rumash que está começando, e a festa agora de Shavuot. O Rumash Bamidbar tem um tema que é bem recorrente, que a gente vai ver aqui, fala sobre o acampamento do povo de Deus. Além de fazer a contagem, fala do acampamento. E cada um, Ishadeglo, cada pessoa ficava com a sua bandeira. Tinha um local específico e exato para cada pessoa estar no seu acampamento. Cada um conforme a sua família, conforme a sua tribo, né? É a sua localização geográfica em volta do Mishkan, do tabernáculo. Midrash nos conta que quando houve a entrega da Torá no Monte Sinai, o povo judeu ouviu os anjos. E eles viram como os anjos tinham bandeiras. Eles falaram, nós também queremos ter bandeiras. E assim Deus separou o acampamento judeu de acordo com as bandeiras. Qual o significado? O que significa que os anjos têm bandeiras? Eles vieram presenciar a entrega da Torá com todas as bandeiras. A gente sabe que um anjo, ele cumpre uma missão muito específica. Cada anjo tem uma missão só. Tanto, conhecido que para Avraham Avinu vieram 3 anjos,
né? Um para dar notícia, outro para curar, outro para resgatar. Para punir a cidade de Sodom. Cada anjo tem uma missão específica, ele não sai dela. Ele tem uma missão. Depois precisa mandar outro anjo para fazer a próxima missão. Cada um tem uma missão muito clara, muito específica. Isso é representado pelas bandeiras. Tipo, cada exército tem sua bandeira, cada batalhão tem sua bandeira, cada um tem uma missão específica a ser cumprida. O povo de Deus gostou desse assunto na hora do Har Sinai. E eles pediu Deus nos dê bandeiras. Mostre qual é a nossa missão. Existe uma missão geral, que existe a missão geral de todo o povo de Israel, que é trazer a presença divina aqui para a terra, que é fazer Deus se sentir em casa aqui no mundo, né? Isso, a luz de Deus será revelada na vinda de Mashiach. Isso é uma missão geral. Mas existe também uma missão específica de cada pessoa e pessoa, pelo qual a sua alma desceu ao mundo. E isso era representado, cada tribo tinha um princípio, um propósito e um objetivo de cada tribo. Cada tribo tinha um serviço específico na qual ela era melhor, na qual estava ligado com a sua fonte da sua alma e que era ligado com o seu objetivo. Então, só um Levi vai ser um Levi, né? Só um Cohen é o Cohen. Cada um tinha uma missão, um propósito. A tribo de Zvulun é fazer o comércio, a tribo de Issachar estudava a Torá. Estava bem determinado tudo isso. O Rebbe conta, teve uma vez um grupo de professores que fizeram greve. A escola não estava pagando, né? E decidiram fazer greve. Porque uma escola judaica, mas a escola não estava difícil, o negócio estava com problemas financeiros e os professores fizeram greve. E o Rebbe contou para eles a seguinte coisa, numa carta que ele mandou para esses professores. Shavuot está chegando, sabemos que Shavuot é a data do falecimento de David HaMelech. Né? David HaMelech ele faleceu no Shabat, que era Shavuot. E ele também nasceu nessa data, ele completou 70 anos completos. Então, Shavuot é um dia que está muito ligado com David HaMelech. Não à toa se costuma ler a Megillat Ruth, né? O livro de Ruth, que era ancestral de David HaMelech, para a gente saber de onde vem David HaMelech. Tem esse negócio que lê em voz alta para todo mundo. O costume Chabad a gente lê durante o Tikkun Leil Shavuot, quando se passa a noite ter acordado, nós lemos toda a Megillat Ruth. Uma coisa muito... se Deus quiser, hoje o tempo é curto, vamos dedicar, talvez, se Deus quiser, mais outros shurim até Shavuot, para falar um pouquinho mais em detalhes da própria Megillat Ruth. Mas a ideia, por que a gente lê Megillat Ruth, além desse fato que ela era ancestral de David HaMelech, para a gente saber de onde veio David HaMelech, né? Você vê a grandeza de Ruth e saiba que, né, tem, né, um fruto no cai longe da árvore, pela grandeza de Ruth, daí tem o David HaMelech. Mas assim conclui o livro de Ruth falando da descendência de Ruth com etc. Mas o ponto aqui que eu queria focar, só um detalhe. David HaMelech, ele pediu para Deus para saber quando ele ia falecer, e Deus não contou para ele, né? Ele falou que dia, Deus falou, ele falou quantos anos, com que dia, Deus não quis revelar, mas ele pediu pelo menos um dia da semana. Deus falou que ia ser um Shabat. E justo então ele passava sempre todo o Shabat estudando Torá sem parar. E tem toda a história que a Gemara nos conta como o Satan, ele fez um vento, que ele estava estudando no final do Shabat, aí o Satan fez um vento, e aí ele foi ver que barulho era esse, ele balançou todas as árvores, foi ver se alguém estava mexendo nas árvores, alguém estava chegando. No que ele saiu, ele tropeçou num degrau da escada, e aí ele parou de falar a Torá, e nesse momento que a alma dele partiu. Esse é um dos costumes que a gente faz, o Melav de Malka, a festa que se faz uma refeição festiva, após todo o Shabbat, Motzei Shabbat, é um costume, é uma grande, traz muitas brachot fazer essa refeição de comer halá, como se fosse uma refeição de Shabbat. Comer Motzei Shabbat é uma refeição instituída pelo David HaMelech,
todo Shabbat que ele sobrevivia, ele fazia o Melave de Malka. Agora, tem uma grande curiosidade que a Gemara nos fala. A Gemara questiona, se formos ver Shaul HaMelech, o rei Shaul, que foi o primeiro rei, e comparar com o rei David HaMelech. O rei Shaul, a gente sabe que o profeta Shmuel falou que o reinado dele seria rasgado dele. Ele perderia a monarquia de sua família e passaria para alguém melhor que ele, que foi o rei Davi. Qual o motivo que isso aconteceu? E a Gemara nos conta da história que aconteceu com os amalequitas. Quando o rei Shaul, uma das missões que um rei judeu tem é de destruir por completo o povo de Amaleque. Quando o rei Shaul ele recebeu essa missão do profeta Shmuel, né, ele partiu para a guerra contra Amaleque e aí ele venceu a guerra. Só que ele poupou o rebanho e o profeta falou que ele tinha que destruir até o rebanho, matar todo mundo. E ele também teve pena do próprio rei Agag. E isso foi considerado um pecado. O David HaMelech, a gente sabe que ele também pecou. Quer dizer, de volta, a gente está falando de David HaMelech e o rei Shaul. Todos os pecados que a gente fala não são como nós, réis mortais. O Rebbe tem muitas explicações, então, como o tempo é curto, não vou entrar em todos os detalhes, como que eram esses pecados exatamente, porque não é somente a tradução literal, tem muito mais por trás da história, mas a famosa história do rei Davi foi quando ele viu a Batsheva, que era a esposa de Uriah Heti, e está escrito que ele viu, o Midrash conta na verdade que ele viu que dela ia sair Mashiach, que ia ser descendente dele, então ele viu a alma dela, e aí ele quis casar com ela. Só que Uriah era um comandante do exército judaico, que estava debaixo do general Yoav ben Tzruya. E toda vez que um soldado, na época da David HaMelech, ele ia para a guerra, ele fazia um get, um divórcio condicional. Um divórcio, para se ele morrer em batalha e não pudesse recuperar o corpo, a esposa não ficasse em estado de aguná, sem poder saber se ela é viúva, se ela está casada, ficar num estado onde aguná, né? Que ela está presa e não sabe o que fazer da vida dela. Então, o rei Davi, quer dizer, ela era esposa do Uriah, mas na verdade ela estava em estado de divorciada, porque ele estava na guerra. E aí, ele teve um relacionamento com ela, e no final, ela ficou grávida. Aí ele viu, a situação não vai ficar legal. Ele chama o Uriah Hiti, ele manda uma carta para trazer o Uriah Hiti de volta para a casa dele, para esconder sujeira embaixo do tapete, em outras palavras. E nisso, o Uriah não quer entrar na casa dele, o David HaMelech ele fala ele falou, como que eu vou voltar para minha casa e ficar de boa, se meu chefe, ele chamou o general Yoav de chefe dele diante do rei. Isso daí na verdade era uma forma de desacato ao rei, quer dizer, ele era mais leal ao general do que o próprio rei. Ele falou, meu chefe e meu povo está em guerra e eu vou ficar em casa. Então ele meio que teve aqui um desacato ao rei, e só isso já deveria ter sido pena de morte. Mas o Davi HaMelech então deu para ele uma carta, e falou, manda essa carta então para o Yoav, para o general. E na carta falava como era para colocar ele na frente da batalha, na parte mais perigosa, onde ele acabou, e aí tentar invadir a cidade, dar um recuo, e ele ia ficar sozinho lá na frente de batalha e acabar morrendo. Foi isso que aconteceu. Resumindo a história, depois o profeta Natan vem e adverte ele, e ele faz tchuvá. A Gemara questiona aqui uma coisa muito interessante. A Gemara fala, por que David HaMelech continuou tendo a monarquia na sua família, até a vinda de Mashiach? O trono do povo judeu pertence à família de David HaMelech, e o rei Saul não, Shaul HaMelech não. Afinal, ambos pecaram, de volta nos níveis deles, mas ambos pecaram, o nível até do Tzadik também foi considerado pecado, tanto que o profeta veio advertir.
vamos falar que ela não era casada, porque estava divorciada, mas mesmo assim não foi correto a forma que foi feita e tudo. Se ele foi rebelar contra o rei, ele deveria matar como por rebeldia ao rei, não dessa forma. Então tem muitas... De qualquer forma, por que então o rei Shaul perdeu o reinado e o rei Davi não? A explicação que a gente já trouxe aqui outras vezes, do Marshá, ele fala que a diferença, o Marshá traz, que o rei Saul, quando Shmuel veio falou que você fez aquilo que Deus pediu, ele falou, fiz. Mas eu fiquei discutindo com Deus a noite toda para salvar sua pele, mas você fez alguma coisa de errado. Ele falou, não fiz tudo perfeito como o Senhor mandou. Aí ele falou, e o que é essa voz que eu estou escutando no rebanho? O rebanho é para dar de corban para chefe. Mas Hashem não pediu corban, pediu para matar o rebanho. Ele falou, e o rei deles, o rei Agag? E o rei Agag eu fiquei com pena, o povo falou, ele falou... Aí o Shmuel falou, o que é isso? Ele falou a verdade, o povo pressionou com o rebanho, eu queria ficar um pouquinho, eu fiquei com misericórdia. Eu fiquei com muita pressão do povo, eu acabei cedendo. E aí o Shmuel Nevi falou, se você é Katan Benecha, você pode ser humilde diante dos seus olhos, mas saiba que Rosh Shiftei Israel, você é um chefe das tribos de Israel, você é rei, você tem que mandar. Então diz o Marshá, no caso de Davi Amelach, na hora que Natan falou, você pecou, ele trouxe todo um exemplo do carneirinho, uma pessoa, um rico vai pegar o carneirinho do vizinho, aí ele falou, esse homem é você, ele falou na hora, ele caiu do trono, rasgou as roupas e falou, pequei. Então o Marshá fala, a diferença é que ele era um líder que assumiu os erros. Davi Amelach, ele assumiu o erro. O fato que ele assumiu sem ficar dando desculpas, isso que mantém a coroa na casa do Davi. Enquanto o Shaul Amelach ficou dando desculpas. Mas tem uma outra explicação. Essa que a explicação que eu queria trazer, que o Rebbe traz na carta para esses professores que estavam fazendo greve. Outra explicação muito interessante. O Rav Tzadok de Lublin, ele fala o seguinte. O pecado de Davi Amelach foi um pecado de cunho pessoal. Um pecado que entre ele e Deus, ele fez o cunho pessoal. O rei Shaul, ele errou na missão dele como rei. A missão dele como rei era vencer Amalek. E ele era um caso único. Oi? Era um caso único. Podia vir Mashiach. Então, três coisas ao mesmo tempo. O rei Saul, ele errou justamente na missão principal da vida dele. E a missão principal da vida dele, como rei, é destruir Amalek. Então, aí, ele não tem como continuar sendo rei, se ele não cumpre a missão dele como rei. Davi Amelach como rei era o melhor rei do mundo de todos os tempos. Ele teve falhas pessoalmente, essa é uma outra questão. Aí ele sofreu, inclusive, por isso a vida toda. Tudo aconteceu, a tragédia dos filhos, que a gente falou um pouquinho, né, nos dias anteriores, né, que teve toda a história de Amnon, Tamar, Avshalom, tudo isso foi, inclusive, uma capará para corrigir as falhas que ele teve de cunho pessoal. Né? Mas que ele, inclusive, pagou bem caro por tudo isso e fez muito ativar por tudo isso. Mas, como rei, a missão principal da vida dele, ele foi perfeito. Então diz o Rebbe para esses professores que fizeram greve, falou, vocês estão fazendo greve por uma questão material, vocês não estão vendo, vocês não estão preocupados com as crianças. As crianças vão ter aula. E Deus colocou, tudo bem, vocês têm uma questão financeira pessoal que deve ser resolvida, mas Deus colocou vocês na missão de instruir a nova geração, de ensinar a Torá e tudo. Como que vocês podem fazer greve e ter uma falha na sua missão principal da sua vida? Para aquilo que você nasceu. Cada pessoa tem uma missão, um objetivo na sua vida. E é muito sério se ele tem uma falha nesse objetivo principal de suas vidas. Então a pessoa tem que tomar cuidado, saber que é para isso que ele veio ao mundo. E se ele não faz isso direito, talvez ele perde o sentido de estar aí. E é isso que o Rebbe estava falando. Então, tomar muito cuidado, cada um tem que saber que existe uma missão geral de todo o povo, e cada pessoa, Deus deu para ele dons, qualidades, e colocou em locais, providência divina, para que ele faça a sua parte, a sua missão no mundo. E se ele levanta as mãos para o alto, ele se abstém de fazer isso, às vezes pode até, Deus nos livre, perder o sentido. Então,
o Rebbe está falando, a gente tem que primeiro receber sobre si, né? Quando a gente recebe a Torá, a gente recebe também junto com isso a sua parte na Torá. A sua parte, junto com a nossa parte na Torá, tem também a nossa parte no mundo. O que a gente tem que fazer de acrescentar, de transformar o mundo? Cada um, na providência divina onde Deus o colocou, fazer o melhor, dar o melhor de si, com seus dons, com suas qualidades, né? E fazer o melhor possível. Obviamente não quer dizer que a pessoa vai ficar presa no mesmo trabalho a vida toda, não é isso. Às vezes tem momento que a pessoa tem que evoluir, mudar, transformar, mas não pode parar. Ele tem que sempre pensar como que eu estou cumprindo com a minha missão principal aqui no mundo, o que eu posso dar de acrescentar com aquilo que Deus quer de mim. Aí o meu de hoje, dia 2 de Nissan, 2 de Sivan. Primeira coisa, no Ana Bekor que a gente fala em Kabbalat Shabbat, a gente fala antes do Lechadodi, se fala em voz baixa. Quando chega no Kabbalat Shabbat, na última brachá, nós que vem, a gente fala Fros além do Sukkot Shlomecho, né? Você pede que Deus jogue sobre nós a sua brachá de paz, etc. Você tem que falar já esse trecho de pé, se preparando para a Midah. No Shabbat do ano 5.589, seria o ano 1829 no calendário gregoriano, em Parshat Bamidbar, caiu justo no dia 5 de Sivan, igual o nosso ano de agora. Antes então do acendimento das velas, o Tzemach Tzedek, quer dizer, é um Shabbat que é véspera de Shavuot, né? Igualzinho esse ano. O Tzemach Tzedek, ele falou, Mamar Seu et Rosh Avoison, né? Para levantar, ele falou que Seu significa de elevar, igual o Ibn Ezra ele explica, ou seja, a gente tem que elevar a cabeça. Ele começou a explicar esse conceito da vontade de iluminar a alma que está no corpo, e quando você ilumina a sua alma que está no corpo, você faz uma elevação no próprio rosto, na cabeça, significa na essência da alma. Se a gente trabalha em iluminar a nossa alma aqui, com os Sfirat Omer, etc., a gente está elevando a cabeça da alma, significa a fonte da alma lá em cima. Em seguida, ele começou a explicar vários psukim e ditos do Zohar e do Midrash. Depois do Shabbat, no meio-dia, ele falou, Mamar verastich li leolam. Ele deu uma explicação que tudo isso se encontra impresso no livro Likutei Torah. Dia seguinte, que é o primeiro dia de Shavuot, ele falou, Mamar usfartem lachem. A gente vai contar pra gente os 49 dias, né, do Sfirat Omer. Ele também deu uma explicação que também se encontra no Likutei Torah impresso. E no segundo dia de Shavuot daquele ano, ele fez mais um Mamar, que é Ve'achochma me'ayin timotze, né? E ele também deu uma explicação, que é uma segunda explicação, na verdade, do assunto do Peruch HaMishivim, que a gente deve contar 50 dias no Sfirat Omer. Tudo isso se encontra impresso no Likutei Torah, ou seja, um ano que foi igual ao nosso, foi um ano de grandes revelações hassídicas, todas elas impressas no grande livro de Likutei Torah, base da Hassidut. Então é um ano que tem que aproveitar para receber a Torá, Kabbalat Torah Besimcha Bepnimiut, com alegria, de forma íntima, com Hassidus.